Eu acredito que todos já passamos por alguma situação desagradável, por esquecer em algum momento a senha do banco, o número do CPF, o telefone de um amigo. Quem vai lembrar hoje em dia utilizando o smartphone? Ou até mesmo o CEP da nossa própria residência. Junte algumas letras adequadamente e terá poesias, cartas de amor ou até mesmo um relatório bancário. Junte alguns números e você continuará a ter apenas números, porque eles são muito abstratos. Todos os anos, os entusiastas da matemática comemoram o dia do pi, aquele número que aparece nas circunferências, no dia 14 de março, porque mostra os 3 primeiros dígitos, 3.3,14. Essa constante matemática, ela representa, para quem ainda não lembra, a razão entre a circunferência de um círculo e seu diâmetro. Em 2015 foi bem interessante porque foi 3, 14 e 15, os 5 primeiros dígitos. Uma pessoa comum pode gravar cerca de 7 dígitos mais ou menos em sua memória de trabalho pela repetição. Usando técnicas mais avançadas você pode memorizar muito mais. A chave para isso é o uso dos mnemônicos, que são associações criadas para serem mais fáceis de serem lembradas do que números aleatórios. Memorizar números não é uma tarefa fácil. Números são bem abstratos, na verdade. Não há como fazer um gatilho mental direto que possa nos ajudar. Muitos de nós acabamos memorizando CPF, RG, telefone ou algo assim em razão da repetição, da revisão constante. E isso é muito importante para memorizar qualquer coisa, para se gravar qualquer coisa. Repetição. Mas se eu pedisse para você manter na cabeça o número 3, 14, 15, 92, 653, poucos aqui se lembrariam ao final desse vídeo da sequência desses números. Diferente do telefone da sua casa, o RG, esse número que eu acabei de falar não significa nada para você, então é mais difícil lembrar. Para decorar números, então, para memorizar números, é necessário uma técnica de memorização que vários atletas da mente utilizam. Para gravar o pi, por exemplo, atualmente o ganhador, o campeão mundial, ele decorou, ele memorizou 67 mil, mais do que 67 mil dígitos do pi. Mas primeiro vamos falar um pouquinho da lei da compreensão. O que é essa lei da compreensão? É o seguinte: lembrar tem uma relação profunda com compreender. Essa lei é muito trivial até. Quanto mais a gente compreende o que estuda ou quer memorizar, melhor o fato de memorizar. Retém-se melhor ou reaprende-se mais facilmente alguma coisa quando você dá algum significado, dá alguma compreensão. Você pode então usar essa lei, um exercício muito simples. O valor da compreensão, você pode compreender, desculpe o trocadilho, mais facilmente, observando essa sequência. Pediu-se a alunos de 2 classes que aprendessem estes números que estão no quadro. Informou-se então essa primeira turma que ambas as fileiras, tanto a primeira quanto a segunda, tinham sido estruturadas de acordo com o mesmo princípio, que, se descoberto, facilitaria a memorização. Para quem ainda não entendeu, o princípio é bem simples. Basta você somar 5 mais 3, 8. 8 mais 4, 12. E assim sucessivamente. Instruí sua segunda classe que aprendesse os números agrupando-se de 3 em 3. Muita gente faz isso para decorar, por exemplo, o celular, ou o número de telefone. Foram escritos no quadro, então, dessa forma. E é o que aconteceu. 23% da classe 1, os alunos que memorizaram compreendendo o princípio, conseguiram lembrar-se corretamente de ambas as fileiras 3 semanas depois, enquanto nenhum aluno da classe 2 conseguiu fazê-lo. Então isso demonstra claramente que nos lembramos daquilo que tem mais significado, ou pelo menos colocamos algum significado naquela situação. Pensando nessa ideia de colocar significado, existe uma metodologia chamada sistema pela forma, em que você associa a forma de um objeto com um número. Por exemplo, o 0 é uma rosquinha, um anel, uma bola. O 1 pode ser um lápis, uma caneta, um pincel, uma vela. O número 2 é um cisne, um pato. O número 3, um coração, um contorno de seios, um contorno de bumbum, um contorno de montanhas. O 4
cadeira, um barca-vela, mesa. O 5, um gancho, serpente, uma mulher grávida. O 6, ioiô, taco, uma cereja. O 7, bumerangue, uma espada. O 8, óculos, ampulheta, um violão. O 9, pirulito, raquete de tênis, balão com cordinha. O gordo e o magro, para quem lembra desses dois comediantes. Bola de boliche e um pino, e assim vai. Então você pode facilmente associar uma imagem àquela situação, e aí que vai interessante. Como é que a gente vai colocar a compreensão nisso? Criando um sistema de história, usando o princípio da Edna, emoção, desenho, conosco e ação. Nesse caso aqui não precisa nem tudo isso. Você pode criar uma história bem simples para, por exemplo, gravar o seu RG, o seu CPF, o seu CNH, o seu título de eleitor. Basta que você escolha qual é a figura que vai representar um número e vai criar uma história utilizando essas figuras. Escolha apenas uma imagem e trabalhe com ela pelo resto da sua vida, porque assim você vai conseguir gravar diversos tipos de números, criando a história, relacionando a história. Se você achar difícil, pode mudar a figura, então pode criar algumas figuras para cada número, não sei. Isso aí você tem que procurar se adaptar, procurar seguir o princípio. Para dar um exemplo, vamos memorizar uma lista de feira. 6 pães, 2 litros de leite e 8 cervejas. Uma forma bem simples de fazer isso. Tudo vai ser uma imagem criada com imagens vívidas, imagens fortes. Você comendo pão com uma das mãos e brincando com um ioiô. Ioiô representa de um lado o pão, de outro lado o ioiô. 6 pães. E agora você está visualizando, ao fazer isso, um cisne nadando num imenso lago em forma de 1 litro, cheio de leite. E do outro lado desse lago, você enxerga o Harry Potter, que está ajeitando os seus óculos que foram quebrados e está bebendo. Então, essa história você repete para si, imagina fortemente, e aí quando você vai à padaria, você vai evitar aquele probleminha que às vezes a gente lembra de algo na sala e quando chega no quarto esqueceu o que ia fazer lá no quarto. Então, criando essa história, você faz conexões mais fortes, porque você cria imagem, você se envolve na história e isso faz com que isso fique muito mais forte e lança uma certa relação de compreensão com a situação. Além da compreensão, existem para outros fatores, outras situações, mas aqui é a ideia de começar a utilizar técnicas e relacionar umas às outras para potencializar a sua memória. Você pode criar qualquer tipo de sistema, um sistema seu, uma forma sua de trabalhar. Nos vemos na próxima aula.